no Conexão Rural, o comentário de Odacir Klein. Doutor Odacir, bom dia. Bom dia, Alex, tudo bem? Tudo bem, meu amigo e senhor. Tudo bem, tudo bem. Alex, eu ontem à noite estava pensando a respeito do que eu vou falar amanhã no comentário. E cheguei à conclusão que o ideal para mim era ficar ouvindo o programa, recebendo informações e aprendendo. E me referir a assuntos que já estivessem sendo ventilados no programa. E no decurso eu fui mudando de opinião. Primeiro eu ouvi você falando a respeito da questão da reforma tributária e pensei, é este o assunto. Depois ouvi o meu amigo Rodrigo Riso, presidente do Conselheite, uma extraordinária figura, extraordinária. Vocês não têm ideia do que o Rodrigo fez na época da greve dos caminhoneiros, coordenando juntamente com o Cacaio, com o Toninho, lá da Secretaria da Agricultura, as atividades da Secretaria no que diz respeito aos problemas que nós tínhamos que ajudar a resolver. Mas ouvindo meu amigo Rodrigo Riso e o Dr. Tang, que é uma pessoa que eu respeito muito, presidente da Gadolando, um médico de alta respeitabilidade, também falando sobre as questões do leite, e depois ouvi você apresentar as condolências ao Selomar pelo falecimento da sua mãe. São três assuntos diferentes. Deixa eu começar pelo último. Eu li uma frase uma ocasião, eu sou católico, mas eu li uma frase de um pensador cristão irlandês que é anglicano. E ele começava de uma forma chocante, ele dizia, você não tem alma. Mas depois complementava, dizendo, você tem corpo, você é alma. No caso do falecimento, cada um de nós terá falecimento de familiares. Alguns falecimentos duros, outros em circunstâncias até mais esperadas. E eu sempre penso, eu amadureci este pensamento, que nós não devemos cultuar a saudade como dor pela separação, pelo contrário. Como lembrança alegre dos momentos felizes e bons vividos juntos, quando estávamos juntos, e com a certeza da alegria do reencontro, sem nenhum fanatismo religioso. Se nós não temos alma, se nós somos alma, se nós temos corpo, há um momento em que há a separação do que nós temos, do que nós somos. Então eu queria dizer ao Selomar que lembrem saudades como a alegria dos momentos felizes vividos juntos e como certeza da alegria do reencontro. Me perdoem essa divagação mais religiosa, mas como a vida nos marca muito, eu acho importante que nós tenhamos a visão, principalmente nesse momento de pandemia, em que tantos se separaram de entes queridos, que nós tenhamos essa visão de que nós estamos andando para frente. Sei que esse não é um assunto dos habituais do programa, mas quando você apresentou as condolências, eu me lembrei exatamente disso. É importante que nós prestemos condolências, porque a pessoa que vê um ente querido se separar do corpo, a alma se separar do corpo, está vivendo um momento de dor transitória, é verdade. Então, as minhas condolências também. Segundo, eu estava ouvindo o Rodrigo e o Dr. Tang, e o Dr. Tang dizendo que as feiras, as exposições são verdadeiros congressos para os produtores. E eu estava fazendo uma reflexão semântica aqui. Congresso. O que é agregar? Agregar é somar a gregariedade ao esforço conjunto buscando soluções. O que é um congresso? Um congresso é um congraçamento. Um congresso é uma congregação de esforços
razão o Dr. Tang, nós temos que ficar buscando em todas as circunstâncias a forma de congregar para que atinjamos os objetivos. E aí vem o terceiro assunto, que na verdade foi o primeiro que eu decidi abordar enquanto estava vendo a programação, ouvindo a programação, e você a ele se referia. Reforma tributária. Reforma tributária tem que ter muita congregação. Nós precisamos ser gregários na busca de soluções, porque há um conjunto de interesses. Cada setor tem os interesses, cada corporação os seus interesses. Os interesses do prefeito que está lutando por desenvolvimento da indústria do comércio do seu município, às vezes não coincide em termos do que é importante para a arrecadação, não coincide com o pensamento do contribuinte do seu município, como ocorre em nível de Estado, como ocorre também na área federal. Mas, na verdade, enquanto nós não tivermos nesse imenso país com desigualdades regionais, em que em algumas regiões se discute reforma tributária com ênfase em Zona Franca, em outras regiões com situação bem diferenciada, enquanto nós não tivermos uma reforma tributária federal que contemple os interesses do conjunto, nós teremos reformas estaduais para resolver problemas imediatos de caixa, sempre com reação de setores que se sentem prejudicados. Eu entendo que neste momento aqui no Rio Grande do Sul, o que é necessário é que se busque uma solução sabendo que nós teremos pela frente a necessidade de uma reforma federal que pode modificar, que pode inclusive retirar tributos hoje estaduais, os colocando todos num cesto de tributos federais. Na reforma tributária federal se fala na retirada de alguns tributos, na criação de outros. Se fala, inclusive, na volta de um tributo assemelhado ao antigo IPMF, IPMF, que foi a primeira CPMF, que foi criado como imposto e depois substituído por uma contribuição, a CPMF, e o ministro Guedes é muito firme no sentido de dizer que tem que tributar as pessoas físicas que recebem resultados como lucros de pessoas jurídicas, que é algo que hoje não existe. Quer dizer, são discussões de pontos de vista diferenciados. Na reforma estadual, há alguns problemas imediatos por resolver. O Estado não pode emitir título da dívida pública, o Estado não pode emitir moeda diferentemente da União, o Estado tem determinadas limitações e os Estados têm que fazer reformas administrativas e os governos têm procurado fazê-lo. Eu participei do governo Sartori, agora o governo Leite também tem procurado fazê-lo. Tem que fazer reformas administrativas sem demonizar o servidor, mas fazendo com que a máquina pública fique com condições de funcionamento, mas tem todas as limitações. E cada modificação tributária que propuser vai ter reação daquele setor que se considera prejudicado. Então o doutor Tang tem toda a razão. É preciso congresso. Mas congresso em que sentido? No sentido de congregar, de ser gregário, discutindo, tomando posição, conquistando espaço e decidindo. Por isso, Alex, eu tive a oportunidade, em ouvindo o teu programa, de fazer estas 3 reflexões. Muito obrigado. E a gente tem sempre a oportunidade de ouvi-lo e também ouvir aqueles que lhe ouvem. E eu quero aqui fazer um registro. Esta semana eu estava na fila da padaria e o amigo José Almiro Alencastro, nosso gringo aqui,
José Almiro Chagas de Alencar, que é o presidente da nossa Funbeca, que é a Fundação do Hospital Nossa Senhora Aparecida. E aí, ele dizendo que ouve o programa, diz assim, o que é aquele comentário do doutor Odacir toda semana? É muito bom. Então, só para registrar que é muito bom mesmo a gente ouvir que os nossos parceiros também são promovidos e são agraciados com a audiência, que é o mais importante. Dr. Odacir Klein, e eu faço aqui as palavras do gringo. É muito bom ouvi-lo. Um grande abraço, um bom fim de semana. Muito obrigado, Alex. Um grande abraço.